Queridíssimos irmãos, queridíssimas irmãs, em Cristo Jesus, quero convidá-los para nós termos um momento de oração. Irmão, irmã, todo mundo, todas as pessoas do mundo, as centenas de milhares, milhões de pessoas deste mundo todo, ora, infelizmente, muitos oram para um Deus que não existe. Muitos oram para um Deus falso. Muitos oram para uma idolatria. Mas pela compaixão, pela misericórdia, pela graça de Deus, nós oramos ao Deus único e verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que criou o Sol, todo o sistema solar, conhecido e desconhecido, Deus que criou todos os planetas, Deus que criou a Terra e resolveu, pela sua vontade, que é soberana, colocar vida na Terra, vida humana, porque nós somos humanos, e no caráter, na personalidade, nós somos semelhantes a Deus. Deus colocou vida aqui. E nós sabemos disso pela graça, pela compaixão de Deus, é que nós temos este conhecimento. Conhecimento que Deus permite a cada um de nós. Ninguém, absolutamente ninguém, está aqui por acaso. Não existe, aliás, deixa eu dizer para você, o acaso não existe. Nós estamos aqui para sermos salvos. Nós estamos aqui para sermos súditos do Rei soberano de todo o universo, conhecido e desconhecido, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para adorá-lo, para prestar a Ele o culto, a honra, a glória. Nós estamos aqui para dizer para Ele: Senhor, reconhecemos que Tu és Rei, Deus e Senhor. Estamos aqui para dizer: Pai querido, perdoa os nossos pecados. Senhor, perdoa a nossa ambição desenfreada. Senhor, perdoa a nossa falta de fé. Senhor, perdoa a nossa fé direcionada a falsos deuses, a falsos líderes. Perdoa-nos, ó Deus. E coloca-nos no caminho certo. Abre o nosso entendimento, faz com que a gente consiga entender, Senhor, das grandezas, da majestade, do poder, da compaixão, da misericórdia que o Senhor tem por cada um de nós. O Senhor se entregou espontaneamente na cruz do Calvário, para que hoje, 2000 anos depois, eu pudesse estar aqui, e os meus irmãos e irmãs, e todas as pessoas pudessem estar agora, neste momento, exaltando e glorificando o Senhor. Senhor, faz com que mais e mais seres humanos reconheçam que só o Senhor é Deus, e se curvem, Senhor, perante a tua soberania.
Fala conosco nesta manhã. Dá-nos a graça de entender um pouco mais tudo aquilo que a Tua palavra nos escreve, os alertas que o Senhor traz para nós. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda os meus irmãos e irmãs a pararem de buscar os milagres e viverem o milagre da salvação. Esta é a minha oração, Senhor, de honra, louvor, glória e adoração ao Senhor, porque estamos aqui para adorá-lo. O Senhor é o motivo deste culto. E assim eu oro, te louvo e te engrandeço, no nome do nosso Salvador, o teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, o que eu tomo aqui é um cafezinho, viu? Ó, o pessoal aí tá vendo, é um cafezinho, acabou. Eu gosto de um café, gente, né? Não tem mal nenhum tomar um café. Deixa eu acertar aqui, pronto. Irmãos, irmãs, amanhã, sexta-feira, amanhã é feriado nacional. Amanhã é dia que muita gente vai cultuar um ídolo, né? Amanhã é dia das crianças também, mas isso é uma bobagem, na verdade, né? Esse negócio de dia das crianças é bobagem. Por que é bobagem? Porque a gente ama as crianças todos os dias. Eu amo os meus netos todos os dias. Não tem um dia especial, todos os dias. Isso é um negócio comercial. Se você quiser entrar nessa, o problema é seu, tá? Mas todos os dias é dia das crianças. O problema está na falsa adoração que é feita amanhã, né? Fazer o quê? Bom, vamos trabalhar para Jesus? Vamos trabalhar para Jesus. Mateus 24, Mateus capítulo 24, versículos 4, 5, 11 e 24. Se você puder abrir sua Bíblia, Mateus 24, versículos 4, 5, 11 e 24. Nós vamos ler, é Jesus falando. Eu gostaria de convidar você para você abrir a sua Bíblia. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos 4, 5, 11 e 24. Leia comigo. Se você não puder ler, ouça, querido irmão, querida irmã, em Cristo Jesus, ouça. Eu vou ler. A própria Bíblia nos ensina que a fé vem de ouvir. Mas a fé vem de ouvir o quê? Baboseira? Não, a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Versículo 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11.
levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Irmãos amados, irmãs queridas, pessoal todo que nos acompanha nesta manhã, lembrando que amanhã, sexta-feira, além de feriado, aquela programação nossa especial de perguntas e respostas. Deixa eu esclarecer. Olha, a gente faz uma programação de perguntas e respostas de dúvidas bíblicas ou da vida cristã, né? Leu a Bíblia, não entendeu alguma coisa na sua leitura, eu posso ajudá-lo, tá? Tem uma dúvida sobre a vida cristã, eu posso ajudá-lo. Agora, outras coisas, né? Por favor, não dá para a gente responder essas coisas, porque aí nós vamos cair numa, né? Dúvidas bíblicas e ou da vida cristã, eu respondo sem problema nenhum, tá bom? Mas eu quero que você, meu irmão, minha irmã, entenda determinadas coisas e este nosso trabalho de lutar pela verdade. Que bom que você já saiu da mentira, já abandonou a falsidade e se dedica a adorar somente a Cristo, mas a grande maioria ainda não. E este trabalho é para abrir os olhos desta maioria, porque a igreja corre perigo. A igreja corre perigo. E o perigo que a igreja corre, quando eu estou falando de igreja agora, eu estou falando também na instituição igreja. Nós somos a igreja. Você é a igreja. Eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Agora, quando nós nos juntamos, nós formamos a instituição igreja. E essa instituição corre perigo. Não o perigo que vem de fora, o perigo de dentro. O perigo da igreja não vem lá de fora, ele está dentro dela. E o que cada um de nós, como igreja, como crentes, podemos fazer contra isso? Porque saber que corre perigo e não fazer nada é omissão. Entendeu? Então nós temos que fazer alguma coisa. Há muito tempo atrás, lá na época do nosso Senhor Jesus Cristo, teve um sujeito, um filósofo, né, um estadista romano, chamado Cícero. Ele, certa vez, bradou, e este grito dele ficou registrado na história da humanidade. Isso está nos livros da história, né? Ele gritou: "Ó tempora, ó mores". Isso é latim. Ó tempora, ó mores. Ele quis dizer: o tempo, o costumes. Porque ele olhava para o tempo dele e ele via que aquele tempo estava contaminado, os costumes daquele tempo estavam contaminados. E ele bradou, ele gritou para que as pessoas pudessem ouvir. Do mesmo tempo, do mesmo jeito que
os costumes daquela época se degeneraram, os nossos também. Por causa disso que ele diz, ó tempora, ó more. Mas somente a palavra de Deus nos revela, meu irmão, minha irmã, toda esta miséria que nós vivemos nos dias de hoje. E quando eu digo nós vivemos, eu estou me referindo à igreja, à instituição igreja. Porque a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, então não adianta ficar falando do mundo. Nós temos que falar daquilo que deve se preparar para ser levada junto com Jesus, que é a igreja. E a igreja está numa terrível desgraça. Por causa disso, que a gente, quando vai ler a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6, a gente lê assim, que Deus se arrependeu de ter criado a raça humana. Porque o homem deturpa, degenera tudo, muda tudo. E é por causa disso, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, que Jesus disse nos seus sermões sobre o fim dos tempos. Tem gente que fica, olha, o mundo está acabando, porque vê alguém matando alguém trucidando. Não, isso sempre aconteceu. As barbáries sempre aconteceram. O pior do futuro não são as guerras, nem a fome, nem as revoluções, nem a tribulação, e nem a perseguição da igreja. O pior do futuro são as ameaças que a igreja sofre pela sedução. E é o que a gente ouve aí. As pessoas seduzindo outras pessoas. Seduzindo, se mostrando, ou mostrando alguma coisa que na realidade não é daquela forma, não existe. E é isso que Jesus falou para a gente aqui em Mateus capítulo 24, versículos 4, 5, 11 e 24. Por causa disso que eu fiz questão de ler. É Jesus falando. Não foi um apóstolo, não foi um profeta da época. Foi o próprio profeta maior, Jesus Cristo, que falou. A igreja está sob ameaça. Está debaixo de ameaça. E não se preocupe com os inimigos externos, não. Tem muita gente, olha, a igreja vai sofrer retaliação. Olha, o problema é dentro da igreja. O problema é o que se faz quando se passa a porta dentro. A sedução que vem de dentro da igreja. E sedução é uma coisa terrível, hein? Jesus, certa vez, você vai ler sobre isso, falou para os apóstolos, e você lê lá em Lucas capítulo 17, versículos 1 e 2. Tem muita gente que lê isso daqui e não entende. Tem muita gente que lê isso daqui e fica pensando nas coisas do mundo. Jesus não se referia às coisas do mundo. Se você prestar atenção no que está escrito, você vai ver que Jesus já está antecipando algo que aconteceria dentro da igreja. Ele nem tinha falado de igreja ainda aqui, mas ele já está deixando isso para nós. Lucas 17, versículos 1 e 2. Olha o que Jesus escreve. Presta atenção. É inevitável que aconteçam escândalos ou coisas que levem as pessoas a tropeçar. Isso é inevitável, não tem como evitar. Mas ai da pessoa por meio de quem estes escândalos acontecem, ou pessoas que levam as pessoas a tropeçarem. Ai destas pessoas.
Seria melhor que ela fosse, ou que elas fossem lançadas no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Quem são os pequeninos? Alguns gostam de pensar que são as crianças. Jesus não está se referindo às crianças. Jesus está se referindo a nós, a vocês, irmãos. Jesus está se referindo às crianças espirituais, aqueles que insistem em não crescer espiritualmente, que insistem em seguir estes que levam pessoas a tropeçar. A estes Jesus se refere como pequeninos, pequeninos espiritualmente, porque tem a palavra de Deus, tem tudo para crescer, para abandonar a mentira, a falsidade, a hipocrisia, a sedução, mas não abandonam, preferem a sedução. Olha, vamos aqui, eu vou falar alguma coisa aqui que algumas pessoas vão se escandalizar, mas eu não me preocupe, eu quero que você me entenda. Se você se entender, se você me entender, pode todo mundo se escandalizar, mas se você me entender, tá bom. Existem homens que preferem as prostitutas às mulheres sérias, regulares. Por quê que eles preferem as prostitutas? Eu conheço alguns, irmãos. Porque as prostitutas seduzem. Tem gente neste meio cristão, que preferem os líderes que seduzem do que os que falam a verdade. Agora, o sujeito que preferem, os homens que preferem as prostitutas, eles nunca são amados verdadeiramente, porque elas os amam por dinheiro, por profissão, por cobiça. Assim são os líderes que seduzem. Não amam verdadeiramente. É por dinheiro, é por cobiça, é por sedução, é por interesse, é por ambição, é por profissão. Aqueles que preferem as prostitutas correm sempre o risco da doença. As doenças sexualmente transmissíveis. Aqueles que preferem os líderes que os seduzem estão sempre doentes espiritualmente. Sempre. São coisas iguais. É forte? Pastor, é forte, mas é verdade. É forte como palavra, né? Como exemplo. O mundo nunca viveu, nunca viveu também, é assim, porque na Idade Média a igreja foi uma anarquia. Mas hoje, comunidades, famílias são seduzidas. E isso vai fazendo com que o nível espiritual da igreja vá se rebaixando cada vez mais. Cada vez mais. A igreja está fraca espiritualmente. E cristão sem fé verdadeira é um perigo muito maior do que os prováveis perseguidores de cristãos. E Paulo já nos alerta sobre isso, não foi só Jesus que falou. É que, infelizmente, né, as pessoas não leem a palavra de Deus. Paulo estava partindo de uma cidade chamada Mileto, e ele falou o seguinte,
para os líderes lá da igreja de Éfeso, né? Ele falou, tá lá em Atos isso, mas ele falou para o pessoal de Éfeso: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Atos capítulo 20, versículos do 29 ao 31. Olha, algumas pessoas dizem: pastor, mas o senhor fala muito dessa coisa. Paulo também falava. Paulo está dizendo: olha, durante 3 anos, de noite e de dia, eu não parei de falar sobre isso com vocês. E ele estava de partida de Mileto e estava falando para aquele povo: vocês tomem cuidado, porque agora eu vou embora, o povo vai querer entrar aqui dentro. Para quê? Para distorcer a palavra de Deus. É o que mais acontece hoje. E tudo isso, meu irmão, minha irmã, eu, como um simples pregador da palavra de Deus, como um simples estudioso da Bíblia, como um simples estudioso do cristianismo e temente a Deus, vejo isso de maneira dramática. Dramática. A igreja cresce, todo dia abre uma igreja aqui, abre uma igreja ali, abre uma igreja acolá. E todos os dias fecham igrejas. Todos os dias as ordenanças do nosso Senhor são questionadas dentro das igrejas. Você sabe quem que é perseguido hoje? Quem quer viver conforme a palavra de Deus. Quem quer viver conforme a palavra de Deus é marginalizado. E sabe como que é taxado? De fundamentalista. Aliás, eu não espero ninguém dizer que eu sou fundamentalista. Eu mesmo digo, eu sou fundamentalista bíblico. Pronto. Não precisa ninguém me taxar de fundamentalista. Eu sou mesmo fundamentalista bíblico. Por causa disso que Lucas, um dos mais cultos dos apóstolos, escreve: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Jesus fala e Lucas escreve. Lucas 21, 17. Claro, as pessoas que pregam verdadeiramente Jesus são odiadas. Aquele que seduz é amado, como as prostitutas. São os prostitutos da fé. Porque as prostitutas, né, do sexo seduzem, e os prostitutos da fé seduzem também, distorcendo a palavra de Deus. Assim está a igreja. Hoje a gente ouve muito as pessoas dizerem assim: não, calma aí, pastor, o senhor está indo fundo demais, porque Jesus falou que não poderia separar o joio do trigo. Mas lá em Mateus capítulo 13, versículos 29 e 30. Mas se você for ler bem Mateus 13, 29 e 30, e leia Mateus 13, 38, Jesus disse que não é para separar o joio do trigo no mundo. Mas dentro da igreja nós temos que separar sim. Leia Mateus 13, 38. Vamos ler? Mateus 13, 38, para ver se ele fala na igreja que é diferente. Mateus 13, 38. O campo é o mundo. O campo é o mundo.
Boas sementes são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Ora, dentro da igreja, teoricamente, só existem filhos do reino. No mundo, a gente deixa o joio e o trigo crescer. Agora, dentro da igreja, nós não podemos deixar o joio. Se você sabe o que é joio, denuncie. Se levante contra o joio, arranque o joio de dentro da igreja. Porque o joio não pode fazer parte da igreja de Cristo. O próprio Cristo esclarece isso em Mateus 13:38. Ele esclarece. Por quê? Porque dentro da igreja, Cristo quer o quê? Fidelidade e obediência à sua palavra. Não obediência à sedução. Ah, pastor, mas você é retrógrado. Está atrasado. Não estou atrasado. A palavra de Deus é essa daqui. O tempo pode mudar. Os tempos podem se modernizar. Mas a palavra de Deus é uma só. Ontem, hoje, será amanhã. Daqui 1000 anos, será esta palavra. Não vai mudar. Eu, lendo a Bíblia, às vezes eu fico pensando algumas coisas, porque eu leio, e não leio, eu leio e penso, sabe? Eu fico me colocando na posição de Timóteo, por exemplo. Timóteo era um sujeito jovem, eu não sou mais, né? Mas já fui. Tinha uma saúde frágil. Timóteo tinha problemas para se alimentar, não podia comer tudo. Enfim, ele era um sujeito doente, jovem. E aí Paulo tem que encorajar Timóteo, porque Paulo ia partir, ia deixar Timóteo lá no meio daquela... Eu ia usar uma palavra... no meio daquela bagunça. Então Paulo diz assim para Timóteo: você, meu filho, fortifique-se. 2 Timóteo 2:1. E como é que um sujeito jovem, fraco fisicamente, isso acaba mexendo com a cabeça da pessoa também, ele deve ter pensado: como é que eu vou me fortificar contra esse bando de sedutores aí? Aí Paulo diz para ele: por meio da graça. Cristo é forte. Faça a obra de um evangelista. Assim que você se fortifica. 2 Timóteo 4:5. Fazendo a obra de um evangelista. Ora, o sujeito vai evangelizar. Se ele não disser aquilo não é verdade, isto é verdade. Aquilo não é assim, isto é desta forma. Isso não é evangelismo. Como é que é evangelismo? Hoje se perde mais tempo com a parte financeira, pedindo dinheiro. Eu estou precisando da sua ajuda para pagar a programação de rádio. Mas eu estou usando o tempo para pregar a palavra. Você que me ouve sabe disso. Que vez por outra, eu uso aqui, olha, preciso da ajuda de vocês, irmãos. Vocês não sabem ver essa diferença? Vocês aí do rádio. Jesus não quer curar você, nem a mim. Nem Timóteo Jesus queria curar. Há alguma indicação bíblica de que Timóteo foi curado? Estou perguntando para esses. Estou perguntando. Não há indicação bíblica. Jesus quer salvar pecadores. A sedução é tudo aquilo que nós falamos diferente disso, ou acrescentamos qualquer coisa a isso. Jesus não veio aqui para curar doenças físicas.
Ele pode? Claro que pode. Ele pode qualquer coisa. Ele veio aqui para salvar pecadores. Principalmente pecadores desses tempos difíceis que nós vivemos. E a você que está me vendo pelo Facebook, vai me ver pelo YouTube, e está me ouvindo pelo rádio, Ele deu para nós o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que transforma o medo, o temor em força, em amor e em disciplina. Quem tem o Espírito Santo não participa da sedução. Como quem tem o nosso Senhor Jesus Cristo não vai procurar as prostitutas do sexo. E nós precisamos muito, nos dias de hoje, de disciplina. Em todos os campos da nossa vida. Disciplina. Nós fomos perdendo a disciplina. E a gente observa isso nas escolas, nas empresas, na igreja. Nós somos um povo sem disciplina. Não temos disciplina. Por que existem... Olha, por favor, não me leve a mal. Tantas pessoas obesas. Falta de disciplina. Tem disciplina? A falta de disciplina começa na escola. Este é o chamado do nosso Redentor à salvação. Atos capítulo 2, versículo 40. Abre aí. Atos 2, 40. Salvem-me desta geração corrompida. Há necessidade de uma conversão total. Verdadeira. Como é que aquele que vai buscar Jesus porque está com dor de barriga se converteu? Na hora que passar a dor de barriga, ele nunca mais procura Jesus. Em 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, Paulo explica para Timóteo: saiba disto. Paulo está querendo que Timóteo seja forte, resistente. Saiba disto, meu irmão, minha irmã. A sedução está dentro das igrejas. Tudo que não é palavra de Deus verdadeira, pura, santa e cristalina, é sedução. Tudo. O que Paulo diz para Timóteo em 2 Timóteo 3:1? Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Você sabe o que quer dizer os últimos dias? Para você, irmão, irmã, o que quer dizer os últimos dias? Os últimos dias são os dias a partir de Cristo. Nós estamos há 2000 anos nos últimos dias. Depois de Cristo, inicia-se os últimos dias. E Paulo diz para Timóteo: nos últimos dias, quer dizer, já estamos vivendo
tempos terríveis. Desde a vinda de Cristo, irmão, irmã, são os últimos dias. Vamos dar uma olhada aqui na Bíblia, se eu estou certo? Antes de você falar, não é, não. Abre Gálatas capítulo 4, versículo 4. Será que eu estou certo? Posso estar errado, né? Gálatas 4, 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou plenitude do tempo. Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Plenitude do tempo. O tempo já está na plenitude desde a vinda de Cristo. Desde que Cristo nasceu, nós já estamos caminhando para o fim. Com o nascimento do Messias, iniciou-se os últimos dias. Oh meu Deus, o tempo aqui. É o tempo. O tempo é implacável. Hebreus 9, 26. Cadê você, Hebreus 9? Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Lá em Gálatas 4:4 fala de plenitude do tempo. Aqui fala em se cumprirem os tempos. Desde que Jesus nasceu, nós estamos nos últimos tempos. Se você for lá ler a carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, está escrito assim, presta atenção, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras, lá no passado, olha só, há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Acabou. Mas nos últimos dias falou-nos por meio do Filho. Nós já estamos nos últimos dias. Hebreus 1, 1 e 2. E desde que Cristo veio, e tem outra, se você for ler lá Atos capítulo 2, versículo 17, você vai ver a profecia, né? Nos últimos dias derramarei do Espírito, já se cumpriu. Também está dizendo os últimos dias. Então nós já estamos nos últimos dias há 2000 anos. E a igreja sofre muito nestes últimos dias. Porque os sedutores tomaram conta da igreja e das igrejas denominacionais, seduzindo pessoas. Os prostitutos da fé seduzem pessoas ao erro, ao engano, à mentira. E cobram, claro, como as prostitutas eles cobram. Cobram com diversos nomes. Mas meu irmão, minha irmã, você é de Cristo. Você é do Salvador. Você é de Jesus. O Espírito Santo que mora em você e mora em mim, não te deixa no engano. Abre os seus olhos, te leva a ler a palavra de Deus e a meditar, pensar, gastar tempo naquilo que verdadeiramente vale a pena, que é adorar o nosso Senhor. Querido e amado Pai, cuida de nós, Senhor, dos meus irmãos e irmãs.
Quanta gente ouve, Senhor, e continua no engano, continua servindo à sedução, fica preso na sedução. Assim como homens se perdem com as prostitutas do sexo, fiéis se perdem com aqueles que os seduzem, sempre em troca de alguma coisa, sempre em troca. As prostitutas de presentes, dinheiro. Dentro das sinagogas de Satã também é assim. Fala com eles, ó Pai querido. Abre a mente de cada um deles e dá-lhes mais facilidade para entender a Tua santa palavra. Esta, Senhor, é a minha oração, de glória, honra e louvor ao Senhor, no nome do nosso Salvador, Cristo Jesus, que iniciou os últimos tempos com a sua vinda. Louvado seja Deus. Amém. Glória, honra e louvor